Ocorreu nesta segunda-feira, com transmissão pela TVT, o lançamento do livro Direitos Humanos no Brasil 2021, entrega do Prêmio João Canuto de Direitos Humanos. A publicação anual da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos apresenta 32 artigos de 46 autoras e autores que fazem parte de organizações, movimentos sociais, universidades, diversos locais aqui do Brasil. E a gente vai falar com um dos autores e que também participou desse lançamento e entrega do prêmio nesta segunda-feira, que é o Tomás Ferreira Jensen, ele que é economista, graduado pela Universidade de São Paulo, assessor técnico do DIEESE, membro do Conselho da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Oi, Tomás, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Maria. Tomás, que linda que foi essa transmissão, a gente acompanhou a entrega do prêmio, o lançamento do livro, começou com os sacos aí do Aroeira, teve a participação de muitos artistas, né, além dele, e eu queria que você falasse sobre o verbo esperançar, que esteve presente durante praticamente toda a transmissão, com a lembrança do educador Paulo Freire, inclusive você fez aí a entrega de um dos prêmios, né, para a Escola Nacional Paulo Freire, e eu queria que você falasse desse momento, né, que foi tão importante, e eu também indico para quem ainda não acompanhou, acompanhe no vídeo, no setor de vídeos pela TVT. Fala um pouquinho desse momento tão especial, Tomás. Claro. Foi pela segunda vez, né, por conta da pandemia, né, que nós fizemos o lançamento do livro Direitos Humanos no Brasil através das plataformas, né, do meio virtual. Né. Todas as edições, desde o ano 2000, elas sempre foram lançadas num evento aqui em São Paulo, normalmente em algum SESC, né, com o qual a gente tinha parceria, né, que eram encontros muito bonitos também, né? Porque os autores participavam, tinham apresentações musicais, né? Era uma noite de muita emoção. Por conta da pandemia, a gente não podia fazer essas atividades, né? E aí, então, começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer no meio virtual, né? E aí, nós, além de mudarmos, né, a plataforma, o meio de fazer o lançamento, a gente teve a felicidade de fazer essa atividade junto com o Movimento Humanos Direitos, né? Então, o lançamento de ontem foi o segundo feito na plataforma virtual, né, em parceria com a TVT, e também junto com o Movimento Humanos Direitos, né? E eu acho que do ano passado para cá a gente conseguiu aprender bastante, né, em termos de fazer essa atividade virtualmente, né? E esse ano, então, a gente entregou conjuntamente o Prêmio João Canuto, né? O Prêmio João Canuto é uma iniciativa do Movimento Humanos Direitos, também sempre foi entregue em atividades presenciais lá no Rio de Janeiro, e aí a gente conseguiu fazer essa parceria, né, essa colaboração, e sem dúvida a 1h30, né, do programa de ontem ficou muito bonita, realmente recomendo, né, acho que nas plataformas aí da TVT, o vídeo está acessível, né? E aí, então, foi isso, a entrega do prêmio João Canuto. A gente sempre faz isso, né? A gente sempre homenageia pessoas, principalmente coletivos, que sustentam o esperançar, né? Esse ano, pela memória dos 100 anos do Paulo Freire, né, esse tema perpassa todos os artigos do livro, né? E o esperançar, a gente pode dizer que é uma síntese, né, da praxis do Paulo Freire, né, do seu pensamento e da sua ação, né? Na verdade, da sua ação e da sua reflexão sobre essa ação, né, que essa é a praxis da educação popular freiriana, né? E o esperançar é exatamente isso, você apostar tudo, né, no diálogo e na organização popular, né? Então, você partir da realidade do povo e principalmente de como o povo vê a sua condição, né? E aí nós estamos falando dos ribeirinhos do Pantanal, nós estamos falando dos operários do ABC, nós estamos falando dos trabalhadores do setor público, né? Enfim, do sem terra, né? Esse é o povo,
né, como ele se enxerga no mundo, como ele vê a sua situação, né, e como nós, né, no movimento social, movimento sindical, podemos, em diálogo com essa realidade, né, pensar o inédito viável, né, ou seja, a superação dessa situação, que é uma situação de opressão para todos nós, né? O Brasil um país em que a gente pode dizer que todos nós vivemos uma condição de opressão, à exceção de uma diminuta elite, né? Portanto, todo mundo está junto nesse processo de uma realidade que precisa ser superada, precisa ser melhorada, e nós temos o dever, né, de construir esse inédito viável. Esse movimento é o Esperançar, né, e foi a isso que a gente celebrou ontem. Estava até anotando aqui, o inédito viável, isso aí é perfeito. Tomás, e eu queria que você falasse sobre a Escola Nacional Paulo Freire. Você acabou entregando, né, o prêmio justamente para essa escola, falar da importância dela. A gente vai pensar aqui alguns homenageados e também vamos falar do artigo que você também escreveu. Mas vamos começar aqui com a Escola Nacional Paulo Freire. A Escola Nacional Paulo Freire, ela, enfim, me tocou, né, fazer essa homenagem justamente porque eu acompanho desde o início, né? Ela surgiu em 2019 por um inédito viável, né, uma feliz aproximação entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Ordem dos Dominicanos, né? Todo mundo conhece o Frei Beto, né? O Frei Beto pertence à Ordem dos Dominicanos, né? E essa aproximação entre os dominicanos e o MST, né, levou a essa conversa sobre como utilizar um espaço que estava sem uso, que os dominicanos mantêm já há mais de 50 anos ali na região do Ipiranga, né? Esse espaço, né, que abriga uma pequena capela chamada Cristo Operário, inclusive, em torno dele muitas atividades já aconteceram, né? Por exemplo, há mais de 50 anos atrás, a Unilabor, que foi uma experiência de cooperativa, né, autogestionária, de produção de móveis. Um frei dominicano estava à frente desse processo. Depois, ali funcionou o Centro de Documentação, o Centro Pastoral Vergueiro, né, e a própria Escola Dominicana de Teologia, que pertencia, né, à Ordem dos Dominicanos, tinha um curso de graduação em teologia, e num determinado período dos anos 90, começo aqui do século 21, foi para lá, para aquele espaço. Eles construíram um prédio muito grande, tudo com uma biblioteca excelente, né? Mas a escola dominicana acabou deixando de existir naquele espaço, né? A biblioteca voltou para o convento que os dominicanos têm aqui nas Perdizes, em São Paulo, e o espaço ficou ocioso por algum período. E aí surgiu essa possibilidade: vamos oferecer esse espaço, né, para, por exemplo, o MST, uma vez que o MST criou, né, e deu início à Escola Nacional Florestan Fernandes, lá em Guararema. E aí, então, foi assim que surgiu a ideia de transformar ali numa escola nacional, né, nos moldes da Florestan Fernandes, né, mas agora com um objetivo muito definido de ser um espaço de formação para a juventude, né? E aí que, então, veio a ideia, né, de que o Levante Popular da Juventude seria o movimento que coordenaria e faria acontecer a Escola Nacional Paulo Freire e as atividades, né? O próprio batismo da escola já é depois que o Levante assume, né? E é assim que tem funcionado a escola. Ela surge em 2019, né, e começam as atividades, né? Por exemplo, o cursinho preparatório para o Enem, Podemos Mais, e os cursos de formação do Levante, né? E aí vem a pandemia. Então, justamente em 2020, quando se estava planejando o lançamento oficial da escola e tudo, né, isso tem que parar, né? E aí que é um movimento muito bonito, né, que a turma lá do Levante fez, que foi diante das necessidades urgentes das comunidades do entorno da escola, né, especialmente duas, né, o São Savério e o Boqueirão. A turma toda se mobilizou para entrar no movimento de solidariedade, periferia viva, né, o povo cuidando do povo,
né? E assim eu participava como voluntário desse processo, movimento de, no início, conseguir doações de alimentos do próprio MST, né, e organizar a doação para essas famílias. Depois a gente foi atrás de várias formas de conseguir dinheiro, recursos para ter cestas, né, de alimentos, e esse foi o primeiro contato que se conseguiu, né, de atender essa emergência da fome. E logo, poucos meses depois, né, a partir do contato com as lideranças ali dessas regiões, se iniciou um curso de agentes populares de saúde, 2 turmas foram formadas, né, e a partir então da ação emergencial, a escola conseguiu um enraizamento maior ali na região, inclusive com ações numa escola estadual que tem ali no bairro, né. E, ao longo desse ano, em paralelo às ações emergenciais, né, que chegaram a atender 500 famílias ali da região, a escola organizou um ciclo de debates e um ato cultural para marcar o centenário do Paulo Freire, né? E então a escola está caminhando agora, né? Vamos ver, à medida que as atividades presenciais forem sendo retomadas, aí as atividades da escola presencialmente podem ser retomadas, né? Já alguns cursos estão sendo feitos, né, com menor número de pessoas e tudo, mas é uma esperança grande, especialmente porque está ali no Ipiranga, né, em São Paulo, e já vai se consolidando como um espaço de formação para os movimentos urbanos, né, que a gente tem uma grande carência, não só em São Paulo, mas no Brasil, né, especialmente para a juventude desses movimentos urbanos. Agora, Tomás, bom, também foram homenageados, né? Rumba Gabriel, lá do Jacarezinho, do Rio de Janeiro, o Cretan Kaigang, né? Do Levante pela Terra, ele lembrou exatamente sobre aquele junho, né? Marcado pela presença de muitos indígenas, né? De várias tribos brasileiras ali em Brasília, o MST, a Margarete Dalcomo também, né? Ela que teve uma participação bastante atuante e está ainda, né? Bastante atuante em relação à pandemia do coronavírus, a rede de comunidades tradicionais pantaneiras, lembrando aí os incêndios, né, no Pantanal e a seca extrema também, o padre Ricardo Rezende também falando sobre trabalho infantil e premiando aí o Kailash Satyarthi, né, o Nobel da Paz. Enfim, foram vários homenageados. E em relação ao livro, ô Tomás, você escreveu o livro, você escreveu o artigo Ação Sindical no Setor Público Brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse artigo que compõe aí também, enfim, que é parte desse livro dos direitos humanos no Brasil de 2021. Eu pude escrever 2 artigos, eu vou só mencionar o outro também, porque para nós na rede teve um sentido de homenagem bem importante. Junto com o Gelson Oliveira, um filósofo que é professor lá na PUC do Paraná, nós escrevemos um artigo em memória e homenagem ao Frei João Scherrer, que é parte da Ordem dos Dominicanos, né, que foi mais uma das 615 mil vítimas da Covid. Né, ele faleceu ano passado, esse ano, né, e ele era membro também da rede social, né, ao longo de toda essa caminhada. Ele é nascido em Malta e veio ao Brasil nos anos 70 e se engajou em todas as principais lutas que a gente teve aqui no Brasil, desde das grandes greves do ABC até agora, né? E ele foi um dos grandes entusiastas da Escola Nacional Paulo Freire. Por isso, junto com o Gelson, a gente fez esse artigo, né, de homenagem, de lembrar que ele é um símbolo do esperançar também, né? E o outro texto, né, decorre mais da minha atividade profissional no DIEESE, é uma reflexão sobre a ação dos sindicatos representando os trabalhadores do setor público, né? Nós sabemos que, desde o governo Temer, né, e muito especificamente agora no governo Bolsonaro e no governo Dória, aqui em São Paulo, né, os servidores públicos são o alvo preferencial de ataque, né? Então, o artigo foi escrito a partir da proposta da chamada PEC 32, né, que está tramitando no Congresso Nacional e que é mal chamada de reforma administrativa, né? Na verdade, o que se quer ali
né, ampliar as formas de contratação de temporários para atuarem no setor público, né, enfim, uma série de questões, né, que o artigo aborda, que de fato vão enfraquecendo o papel do Estado em áreas como saúde e como educação, né, que são, digamos, bastante essenciais. E, evidentemente, que isso tem um rebatimento sobre a organização sindical dos trabalhadores, né? E, a partir da PEC 32, outras iniciativas em estados e municípios têm acontecido, nessa mesma lógica, né? O próprio governo Dória apresentou, e infelizmente conseguiu aprovar, à custa de muito dinheiro pago aos deputados estaduais, um projeto de lei complementar, né, que antecipava aspectos da reforma da PEC 32 aqui no Estado, né? O PLC 26 foi aprovado agora recentemente e também, no mesmo sentido, amplia a possibilidade de contratação de temporários, inclusive para cobrir trabalhadores que estejam exercendo o direito de greve, por exemplo, né? E amplia as formas de remuneração variável, né, instituindo bonificação por resultado, enfim, é a lógica da flexibilização incorporada, né, tentando ser incorporada no setor público. Evidentemente que isso abre brechas para privatizações que a gente ainda nem pode imaginar, né, mas que seriam cada vez maiores na educação pública, na saúde pública, né? Então, a ideia do artigo foi chamar atenção para isso, comparar com algumas reformas administrativas feitas em outros países na Europa, por exemplo, né? E principalmente dialogar com o movimento sindical sobre formas de resistência, né, e de preparação para que esses tipos de iniciativas, mesmo que aprovadas, né, porque a gente sabe que o executivo tem orçamentos secretos, né, que o movimento sindical consiga resistir e reverter no momento em que a gente conseguir, por exemplo, voltar, né, a dirigir o país ou conquistar o governo do Estado. Perfeito. E lógico que nesse livro Direitos Humanos do Brasil 2021, a pandemia está sendo aí abordada sob diversos aspectos, né? Só para a gente terminar, a gente tem alguns segundinhos aqui, Tomás. A abordagem que a gente fez da pandemia, esse ano, né, o ano passado a abordagem foi mostrar a tragédia, né, não do vírus, né, mas do que isso causou no Brasil. Então, aqui no Brasil não é uma pandemia, é uma sindemia. É um vírus que potencializa as nossas desigualdades sociais e a tragédia é aumentada por conta da situação de desigualdade, né, de miséria que a gente vive. Esse ano, a pandemia foi muito aguda no primeiro semestre, né, tem decaído os seus efeitos mais mortais por conta da vacinação, mas a nossa abordagem foi prioritariamente no esperançar, né, no sentido de o povo se ajudou, né, se mobilizou uma rede solidária no país inteiro, a partir das organizações populares, né, dos sindicatos, dos movimentos sociais, e isso foi fundamental para diminuir, né, tentar diminuir um pouco essa tragédia da fome. Por isso, a homenagem ao MST, à Escola Paulo Freire, são iniciativas que se engajaram nesse movimento de solidariedade, né? Esse é o esperançar que a gente pode tirar dessa grande tragédia que a gente ainda vive. Tá certo. Então, Tomás, lembrando que o livro Direitos Humanos no Brasil 2021 já pode ser baixado em PDF, está no www.social.org.br. Estou vendo aqui, já li uma parte desse livro, muito, muito realmente interessante, é um livro de resistência. Tomás, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você e até a próxima. Obrigado, um abraço. Falamos aqui com o Tomás Ferreira Jensen, ele que é economista pela USP, técnico do DIEESE, também membro do Conselho da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.